Fala galera, iniciamos hoje o Fala Doutor, projeto antigo que estava engavetado, mas por falta de agenda e de parceiros relevantes, a gente conseguiu agora colocar esse projeto em pauta, que é com a Box Hub, né? Estúdio de podcast que tem aqui em Sobral e que faz maior sucesso entre o empresariado, né? Eu sou Hamilton Gadeira, especialista em seguro de vida personalizado, responsável pela área de novos negócios da Numo, gestora de patrimônio, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast. E para começar o nosso bate-papo aqui no Fala Doutor, trouxemos dois convidados muito especiais, né? Dois contadores e, por coincidência, hoje é dia do contador, né? Não foi ensaiado, mas eu bem a calhar, tá? A gente vai receber hoje aqui o Edilberto, né, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, com especialização em Controladoria e Auditoria, né? E o Davi, bacharel também em Ciências Contábeis pela UVA, com especialização em Controladoria Governamental, atua como assessor parlamentar, analista de RH, presidente da Comissão de Licitação e contador em diversas instituições. Eu vou parar de ler o currículo do homem aqui, porque senão nós vamos passar o nosso tempo todo lendo, né? E aqui a gente já abre com uma baita curiosidade para as pessoas entenderem quem é a figura da Paleocontábil e as pessoas que estão por trás dela, né? Já tem aqui um fato bem legal que eu vi, que eu descobri que no passado um foi chefe do outro, um foi estagiário do outro. Queria que vocês contassem essa história para a galera. Verdade. Hamilton, muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar com você nesse seu podcast Fala Doutor e logo no dia do contador, né? Então, estou duplamente feliz aqui de estar com você. Na realidade, Hamilton, a sociedade entre contadores, isso não é muito comum, né? Isso é muito comum uma sociedade familiar, né? E o Davi, ele foi meu estagiário, né? Eu sou contador desde 2009 e mais ou menos no início da minha carreira, ele foi lá, né? Através de uma amizade que nós tínhamos, e ele já trabalhava no Sebrae, e ele pediu uma oportunidade, né? E desde então, criou-se uma amizade, né? E a Pali já nasceu no coração dessa amizade, desse amor fraterno entre eu e ele, né? E ele sempre tem um misto de contador com administração, sempre inovando, e ele com uma mente mais abrangente e estratégica, diz: Edilberto, vamos colocar uma sociedade? E eu te confesso que eu era muito fechado para isso, né? Por isso que o currículo do homem é extenso, porque ele rodou. Na verdade, a sociedade ainda, né? A natureza jurídica, sociedade empresarial, ainda é vista com certa restrição por muitas pessoas. E é natural que exista essa divergência aí, até entender a importância da sociedade. E aí o Davi chega na Palio, com essa visão de administrador. Como é que foi para ti, Davi, fazer essa transição? Pois é, Hamilton, obrigado pelo convite, né, de estar participando aqui do podcast Fala Doutor. Hamilton, para mim foi muito natural, porque, veja, existe essa visão de muita gente dizer que sociedade é algo perigoso, que é ruim, né, que é maléfico, mas isso é fruto de um processo mal feito, né? É como um divórcio no casamento. Você tem que ver, se você fez um processo seletivo errado, você vai ter problema, né, no processamento. Então, desde quando eu fui estagiário do Edilberto, eu já via que, devido aos valores que ele tinha, né, a visão e o propósito que eu tinha como contador, como ser humano, o tipo de visão do que nós queríamos propor para as empresas, de fato, como atender essas empresas, se alinhava muito com aquilo que o Edilberto já fazia. Como ele falou, assim, eu rodei em algumas instituições, tive a oportunidade de estagiar no Sebrae, e isso me abriu muita mente para ver a contabilidade não só como uma prestação de serviço técnica, mas olhar o escritório contábil como algo que eu preciso olhar como uma empresa na gestão em si, né? Por exemplo, no escritório de contabilidade, eu tenho que ter o comercial, eu tenho que entender do meu financeiro, da cobrança do meu cliente, eu tenho que me preocupar, por exemplo, com crédito, como é que eu vou me capitalizar para aumentar o meu escritório, que tipo de parceria eu tenho que ter. Então, essa visão eu trouxe a calhar juntamente assim com a visão e a parte técnica que o Edilberto tinha. E aí, assim, para mim foi muito tranquilo, foi muito natural desenvolver essa parceria juntamente com o Edilberto. E aí, assim, é muito legal essa tua visão e essa tua fala, porque muita gente que
vem da atividade de serviços, né? A gente que o contador, ele pode ser o empresário da contabilidade, também como pode ser um profissional liberal, né? O cara que faz toda a gestão de escritório só, é o cara que tem lá a equipe, né? Ele faz tudo, né? Isso. E aí ele passa a ter uma limitação operacional. No caso de vocês têm uma gestão de negócio, e aí muitos contadores, e aí é um público com o qual eu converso bastante, tem uma boa rede de contato com a turma da contabilidade, e a gente percebe nitidamente que tem muito escritório preso e sendo engolido pelo operacional. Como é que essa complementariedade que tem dentro da Palio, né, da expertise de gestão de negócios do Davi, combinada com a experiência técnica do Gilberto, isso torna a Palio diferente dos outros escritórios? Na realidade, o Hamilton, foi um desejo do nosso coração, né, tanto meu como do Davi, resgatar a figura do contador, né? O contador, na década de 80, 90, ele era o guru, né? Era o cara mais ouvido pelos empresários. E a gente percebia que ele perdeu essa voz para inúmeros profissionais, né, que arrodeiam os empresários. E aí eu conversava, Davi, precisamos resgatar essa figura. No início achamos até que era inovação, mas vimos que é um resgate. Porque o contador ele ficou tanto no operacional, foi esmagado pelo Estado, inúmeras obrigações acessórias e principais. E eu disse, Davi, vamos fazer algo novo e vamos fazer algo profissional e gerencial, né, onde nós podemos estar conversando, consultando nossos clientes, dando atenção e uma equipe robusta no nosso operacional. E foi aí que iniciou a Palio Contabilidade. Legal, legal. E como foi que veio esse olhar humanizado da Palio, né? Porque, inclusive, eu estava pesquisando para entender um pouco mais sobre a operação de vocês. Achei muito legal um slogan que vocês têm, que é colocar as pessoas no centro de tudo, né? E dentro das mídias de vocês, eu percebi que essas pessoas incluem também o cliente interno, que é o time de vocês, os colaboradores. Como é que foi esse processo de humanização de uma atividade extremamente burocrática e para muita gente considerada até chata, né? Que é a contabilidade. Bom, como o Adilberto falou, Hamilton, assim, quando a gente pensou nessa estruturação da Palio, a gente queria trazer algo novo. Vamos inovar. Quando a gente viu que, na verdade, todos os processos burocráticos, eles acabavam afastando o contador do cliente dele. E esse cliente, ele ficava solto. Rapaz, eu quero pegar uma informação sobre estrutura de capital. Eu quero pegar uma informação aqui sobre um projeto vinculado ao Banco do Nordeste. E acabava que muitas vezes o contador tem essa informação, e tinha essa informação, porque a contabilidade como ciência, ela vem para fornecer informações, né, para os usuários da informação contábil. Ora, se eu forneço a informação, eu trabalho com essa informação, ninguém melhor do que o contador para ajudar na interpretação e na tomada de decisão. E aí a humanização, ela vem no sentido de que, veja, as pessoas, elas precisam estar no centro de tudo. Aliás, são essas pessoas que tomam decisões de fechar contrato, são essas pessoas que têm expectativas nas empresas, né? São essas pessoas que constituem famílias que querem ter naquela empresa a realização de um sonho, ou a manutenção da sua casa financeiramente, né? Para você pagar uma escola melhor para o seu filho, ter uma alimentação melhor. Ou seja, a figura do CNPJ, não adianta eu tratar o CNPJ, né, se eu não tratar a família, as pessoas que estão envolvidas nisso. Vou lhe dar um exemplo. Muita gente chega para a gente e diz assim, rapaz, eu tenho um problema de caixa. Davi, eu estou com um problema de caixa. Adilberto, a gente precisa de uma reunião com problema de caixa. Caixa não é um problema. O caixa, ele é um sintoma. Eu devo ter um problema no processo. Eu posso ter um problema no processo de compra, eu posso ter um problema no processo de contratação. E aí a gente pensou o seguinte, olha, as empresas elas estão tendo uma visão errada. Né? O gestor ele precisa ter uma visão de que, antes de acontecer o problema, eu preciso corrigir. E aí, se você for olhar vários dados que tem aí de empresas, da mortalidade de empresas, a percentual de mortalidade é enorme. Tá aí o Sebrae, que sempre tem dados, né? E isso acontece por quê? Porque o nosso empreendedorismo ele é muito mais um empreendedorismo de oportunidade, porque a gente vive numa sociedade em que é muito difícil o emprego, há uma taxa de renda que seja possível que a pessoa se mantenha numa qualidade de vida legal, e aí as pessoas vão empreender, né?
E isso aí é interessante esse ponto que tu está levantando, porque se a gente pensar a natureza empreendedora, ela nasce de três frentes, né? Necessidade, oportunidade ou preparo. A grande maioria dos empreendedores no Brasil, eles vêm da necessidade. Então, o cara vai empreender porque ele perdeu o emprego, está numa região onde não tem oportunidade de trabalho, né? Não pela preparação, né? Por exemplo, a contabilidade é um empreendimento que vocês iniciaram por preparação, vocês estudaram para ser contadores, né? De preparação. E oportunidade é, por exemplo, o cara que arredar um negócio, né? Um negócio familiar. A gente pensar a natureza brasileira, ela vem sempre da necessidade. E essa necessidade traz uma série de carência, né? Que é a carência de informação. E aí eu quero voltar aqui um passo atrás na tua fala, né? Tu trouxe aqui, achei muito massa esse slogan aqui, que é o caixa não é um problema, é um sintoma, É um sintoma. né? E aí, o que tu considera relevante para o empresário observar os primeiros sinais de que esse sintoma vai estourar lá na frente? Hamilton, a gente precisa pensar o seguinte, né? A gestão da empresa, vamos falar aqui da parte financeira. Hoje, se você for conversar, às vezes, um gestor financeiro, ele vai trazer para esse empresário que a gente está falando que não tem o entendimento do financeiro da empresa, ele vai trazer vários dados e nomes que muitas vezes são complexos para um entendimento do dia a dia. Equity, EBITDA, receita líquida, faturamento bruto. Então, isso, infelizmente, as pessoas não entendem. Então, tem que pensar o seguinte, o empresário ele precisa de uma comunicação simples, clara e objetiva. Então, a gente diz sempre o seguinte, eu preciso ter fluxo de caixa real e projetado, contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária feita diariamente. Pronto. Se eu tiver essas 4 ferramentas, eu consigo ter uma visão e um panorama da minha empresa como um todo, né? Eu consigo ter um panorama da empresa como um todo. Por quê? Porque lá estão as informações. Então, por exemplo, nós tivemos caso de uma empresa que estava pagando R$10 por cada Pix que ele fazia na conta PJ. Meu Deus. R$10. O banco cobrava dele R$10 por cada Pix. Então, o sócio da empresa ia lá no estacionamento, pagava R$5 de estacionamento, no Pix Virava 15. Como é que o empresário detecta isso? Se você faz uma conciliação bancária, e aí a gente passou a fazer essa conciliação bancária dentro de um produto que nós temos, que é o BPO financeiro também, dentro da Palha, um produto que a gente desenvolve na Palha. Legal. Né? E aí nós detectamos isso, chamamos o cliente, olha, você está pagando tanto. Marcamos uma reunião com o gerente e a partir dali negociamos esse Pix, ou seja, ele pagava uma taxa de R$1.200 por mês, só de taxa no banco, passou a pagar R$300, porque esse Pix caiu para R$2,65. Cara, é isso que tu tá trazendo, é muito legal, né? É legal para que a galera também entenda essas oportunidades. Quando a gente pensa em gerar valor para o empresário, todo mundo atrela isso sempre a vender mais. Sim. Né? Vender mais é que vai trazer receita. E não se observa, no detalhe o tanto de oportunidade que tem de melhorar a eficiência do negócio olhando para dentro, corrigindo bizarrices como essa do Pix, né? E aí, eu vendo aqui a condução do trabalho de vocês, eu percebo que vocês falam muito de ter um posicionamento diferente para o segmento empresarial, né? Não ser a contabilidade burocrática, né? Não ser a contabilidade que muitos empresários chamam de funcionário do governo, né? A galera que emite taxa. Como é que vocês assessoram no detalhe, transformam essa informação em ação lá dentro da empresa do cliente? Hamilton, nossa essência como Palio é uma contabilidade consultiva e humanizada, né? A contabilidade ela é uma ciência aplicada, social aplicada, né? Para gerar informação para o cliente e isso tomar decisões. Só que o que acontecia? O contador, ele tinha essas informações, era distante do cliente e quando tinha essa proximidade, era uma linguagem distante. Então, o que nós fizemos? Né? Pegamos a linguagem contábil, técnica, mas humanizamos elas, numa forma que o empresário ele possa compreender, possa entender, possa tomar decisões. Pegamos um balanço, uma DRE e transformamos em dashboards, ficamos mais interativo para que ele possa compreender e realmente eu preciso tomar essas decisões. Mas como essas informações geradas, assim, informação sem ação... Não é perca de tempo, não né? funciona. Como é que vocês dão esse direcionamento, por exemplo, para o empresário, né? E aí até onde vai a responsabilidade da Palio com essa informação, né? Porque senão a gente acaba
saindo do escopo contábil para o escopo consultivo empresarial. Apesar de que eu sei que isso é um campo que vocês meio que lidam muito bem, né? Ficam ali transitando. Mas até onde a Palio vai na transformação desse dado em ação? Bom, Hamilton, é assim. Hoje, a nossa atuação, veja, eu não tenho como tomar a decisão pelo empresário, né? O que a gente faz é o levantamento desses dados, traçamos a melhor estratégia para o cliente e fazemos como estamos fazendo aqui. A gente chama o cliente para a empresa, chama na Palio ou vai na empresa do cliente em si, apresenta para ele esse relatório e diz, olha, você está precisando disso, disso, disso e disso. E aí a gente deixa para ele o processo, obviamente, de tomada de decisão. A gente trabalha muito, Hamilton, numa pegada de gerar para o nosso cliente um ecossistema de soluções. Legal. E aí eu também trabalho, quando eu digo eu, assim, eu quero que todo mundo me entenda que eu não estou falando na figura do Davi, mas da Palio, né? Quando a gente trabalha também num ecossistema de parcerias. Então, veja, se eu vejo que num determinado cliente ele tem muita admissão, muita rescisão, muita rotatividade, isso gera para ele um problema de fluxo de caixa, porque ele tem que estar sempre pagando rescisão. Eu posso entender que ele está tendo o quê? Um problema no recrutamento e seleção. Então, eu tenho uma empresa parceira que eu indico para fazer uma consultoria de recrutamento e seleção. Legal. E aí ele vai fazer todo esse trabalho. Inclusive, né, assim como você falou agora há pouco da humanização, da parte do nosso cliente interno. Dentro do escritório hoje, nós temos uma empresa, né, parceira nossa, que faz todo esse projeto, por exemplo, de desenvolvimento de líderes, atendimento psicológico individual para os nossos funcionários, um projeto de planejamento de cargos e carreira. Nós desenvolvemos dentro da Palio alguns projetos setoriais onde os nossos colaboradores eles recebem percentuais sobre o ganho da empresa. Isso é pensar no meu funcionário, porque esse funcionário feliz e capacitado vai entregar um trabalho melhor. E aí é legal porque eles têm muita sinergia com o que vocês propõem a fazer, né? Uma coisa é eu chegar na empresa dos outros dando pitaco, né? Faz assim, faz assado, e eu não estou fazendo meu dever de casa. Perfeito. Né? Não estou fazendo aqui do meu lado, né? Seria o mesmo que eu falar da importância do seguro de vida e eu não tenho um seguro de vida. Ou então ter um seguro de vida porque é meio que obrigado, né? A gente brinca o seguinte, se o teu consultor de seguro de vida tem um seguro de vida com o ticket mínimo necessário, esse cara não entendeu para que serve o seguro de vida. Perfeito. A gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, com o discurso alinhado com as nossas ações. Eu acho importante essa discussão de vocês, mas aqui me veio um ponto, né? Quando você falou aí dessa discussão que você tem com o contador, ou com o contador não, com o empresário. A gente sabe que o empresariado, em alguns pontos, né? Eu não sei se para mais ou para menos, existe ali uma linha de vaidade, né? Por parte do empresariado. Como é que vocês lidam com com essa distorção de ponto de vista em detrimento de alguns pontos que vocês levam para eles, né? De repente, oferecer um caminho para que ele tome decisões que não é bem o que ele acredita, né? Acredita pelo menos de imediato. Mas vocês lidam com essa vaidade. Rapaz, assim, eu costumo sempre dizer, Hamilton, em tudo que eu passo, que contra números e fatos não há argumento. Todo empresário ele pode ter a vaidade, mas ninguém quer perder dinheiro. E todo mundo está em busca da maior lucratividade possível. Então, veja, a partir do momento que a gente mostra um caminho, e aí, assim, não há também vaidade do nosso lado de entender que o caminho é só o nosso, não. A nossa sugestão, ela pode ser analisada, ela pode ser melhorada. Por isso que a gente fala na humanização. Eu preciso ouvir o empresário, eu preciso entender o momento dele, eu preciso entender a equipe dele, para a gente construir um caminho. Então, veja, se nós estamos apresentando uma solução e que vai gerar retorno para ele, ou seja, é resultado, né? A empresa, ela nasceu e existe para dar lucro. Perfeito. E a nossa função, como assessoria, é potencializar esse lucro através dos processos, né? Através da otimização tributária, através de aconselhamento. Então, assim, na hora que o empresário ele pode ter a maior vaidade do mundo, mas ele não quer empobrecer. Ele quer sempre estar gerando mais valor para a empresa dele. E se eu estou dando uma ferramenta que vai gerar mais valor para a empresa dele, a tendência é que ele aceite. Com certeza. Caso ele não aceite, ou seja, assim, a gente fez nossa parte, né? Isso aí que você está falando é importante. E aí, nessa atuação, por exemplo, que eu tenho junto à Numo, né, como a operação comercial, a responsabilidade da expansão da expansão comercial da Numo, a gente encontra muito isso.
né? E esses valores eles vão ser alinhados na largada, né? O nosso combinado com o cliente é na largada, de que a gente é independente de instituições e de cliente. Então, para mim, o que vai prevalecer é o nosso ponto de vista. A decisão é sua, o dinheiro é seu. Mas eu vou te dizer o meu ponto de vista técnico fundamentado. A decisão no final do dia é você, se você vai seguir o seu ou o meu caminho aqui que eu apontei. Então, isso a gente lida com essas questões, por isso que eu levantei esse tema para vocês falarem, porque eu sei que isso é uma realidade. Sim. E também sei que a realidade no dia a dia da contabilidade, ela é uma realidade muito tênue, né? Ora, teu relacionamento com o cliente tá mil maravilhas, ora ele tá ali meio arranhado por conta de questões, em muitas vezes, burocráticas, sistema ou falha operacional que acontece, né, no dia a dia. Como é que vocês lidam com essas intempéries ali, né, de relacionamento? Como é que vocês lidam com esse carrossel de emoções que é lidar com o empresário no dia a dia? Como essa da Palio, a gente ter a aproximação com esse cliente, né? Então, essa intimidade com o dia a dia faz com que ele nos escute mais, né? A contabilidade é tido como o médico das empresas, né? E como o Davi mencionou, né? E você também se posicionou, o médico, ele passa o diagnóstico, diz o remédio que é para fazer, passa talvez exercício físico, mas a decisão está com você, né? Nós damos o diagnóstico, a orientação correta, o que é que deve ser feito, e eles acreditam, Hamilton. Eles acreditam porque nós criamos uma intimidade, nós criamos uma confiança, e essa confiança faz com que ele escute uma voz. Porque quem escuta muitas vozes não escuta ninguém. E a gente quer ser essa voz de segurança para eles. E aí, só complementar, Milton, assim, é importante o que o Edberto falou dessa questão, para você ver, né? Tudo volta para essa questão da contabilidade humanizada, né? Essa relação de confiança, essa construção do acreditar no que você está dizendo, né? De saber que nós vamos levar as melhores opções. Agora, claro, veja, muitas vezes no dia a dia, esse tensionamento, ele ocorre de fato, né? Muitas vezes esse tensionamento ocorre. Mas se a gente tem que pensar o seguinte, o cliente, ele sabe qual é o trabalho da contabilidade? Ele sabe o que é que o contador faz? Eu acho que se você perguntar hoje a muitos empresários, o que é que teu contador faz? Ele vai dizer assim, rapaz, ele me manda o boleto do FGTS, ele me manda o boleto do INSS, me manda a folha, né? Mas, de fato, assim, ele precisa entender qual é o meu papel quanto empresa contábil de assessoria e qual é o papel da empresa na nossa relação, né? Muitas vezes esses desgastes, eles acontecem por quê? Porque há uma espera do empresário na contabilidade de desenvolver o papel que não é da contabilidade, que é gerencial. E ele precisa entender que a empresa dele cresceu, que ele tem uma estrutura maior, que ele precisa ter alguém dentro, às vezes, do fiscal, que ele precisa ter alguém dentro do RH. Ou seja, é aquele empresário que começou pequeno, ele vai crescendo e chega um ponto que talvez ele não entenda o tamanho da empresa dele, né? Então, o nosso trabalho, antes de acontecer esse desgaste, não é que não acontece, é normal acontecer, se a gente disser que isso é impossível, mas antes disso acontecer, como nós temos essa humanização de aproximação com o cliente... Esse framework de solução, ele é mapeado, né? Isso. Então, assim, eu vou fazendo ele entender qual é o meu papel na empresa dele e o que é que ele tem que fazer enquanto empresa, né? Para não depender tudo da contabilidade, porque é muito comum, se você for conversar com todos os contadores, nós também passamos por isso, às vezes a contabilidade ela desenvolve no escritório muitas ações que não é da contabilidade. Porém, devido a essa relação de confiança e de acreditação do cliente com o empresário contábil, acaba sendo terceirizada essa responsabilidade para o escritório. Mas isso é engraçado porque assim, eu percebo que isso acontece muito mais por falta de posicionamento da contabilidade em relação aos deveres e obrigações. Isso. Com medo de perder o cliente, aí o cara começa a abrir precedente. Perfeito. Só que aí acaba que fragilizando a relação e perdendo valor. E aí a contabilidade deixa de ser um diferencial competitivo para ser um commodity, né? O cara que só faz o basicão, né? E aí tem uma fala do Gregório que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte, para que a gente consiga gerar valor para o teu negócio, a primeira coisa que tu precisa resolver
é a tua contabilidade. Isso. A geração de valor de uma empresa começa na contabilidade, né? Isso aí é muito legal essa discussão. E aí eu quero voltar aqui numa fala do Gilberto, que ele disse assim, quem escuta todo mundo, quem escuta muitas vozes não escuta ninguém. Da mesma forma que quem escuta conselho de todo mundo não vai para lugar nenhum, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Quem é o cliente da Palio? O cliente da Palio é aquele cliente que quer mudar de vida, aquele cliente que quer mudar de patamar, aquele que quer ouvir, quer interagir e juntos, de mão dadas, vamos mudar o patamar dessa empresa, né? Porque há uma sinergia entre o contador e o cliente e ele vai começando a compreender. A gente tem vários cases de clientes que dizem, eu aprendi a ser empresário com vocês, porque Pô, legal. porque ele entendeu a nossa figura como contador, entendeu também que nós estamos ali para ajudar, né? Uhum. E a compreender, né? Eu digo muito que eu acho que era para ter uma carteirinha de empreendedor, né? Como a gente conversando, você disse que a maioria do Brasil é por necessidade, mas não tem uma capacitação, não tem uma preparação para ser empresário. Que no Brasil você sabe que os desafios são imensos. Cara, e é engraçado, mas eu acho também que a responsabilidade nesse aspecto específico ela é individual, porque hoje a gente tem muita informação, né? Todo mundo tem acesso a tudo, né? E aí o cara assume ali uma operação, uma empresa, e ele não entender que ele precisa se valer de bons profissionais, né? De bons parceiros, de bons assessoramentos, coloca o negócio dele em xeque, é meio doideira, né? Então, e aí vocês, por esse posicionamento que tem no ambiente empresarial, né, se colocando como uma contabilidade consultiva de fato, imagino que vocês não entrem na guerra de preço, até por conta do posicionamento que vocês têm, né? Mas quando a gente pensa nessa guerra de preço, o brasileiro ainda tem algumas questões em relação a pagar serviço, né? O cara acha super de boa pagar 300, 500 reais numa lata de tinta que cobre 1 metro quadrado e acha caro pagar o pintor por 5.000 reais numa obra que custou 3, 4, 5 milhões. O serviço no Brasil ainda é visto com muito descrédito, né? Como é que vocês conseguem se posicionar para que os seus clientes percebam esse valor da Palio? Hamilton, vamos lá. Ainda hoje eu conversando com um cliente, eu falei isso, né? Não existe. Todo mundo tem que entender o seguinte: não existe o bom e barato. Se você quer o bom, se você quer, como o Gilberto falou aqui, uma assessoria de verdade, se você quer sentar com o contador, se você quer discutir a sua empresa, mudar o perfil da sua empresa, você não vai ter um serviço bom e barato. Você precisa se posicionar já no valor que você está cobrando, por quê? Se a gente for para essa guerra de preço, eu vou estar igual a todo mundo. Como é que eu vou conseguir entregar um diferencial se a minha estrutura de negócio for no volume? Eu não vou conseguir. Porque o tipo de atendimento que nós nos propomos a fazer na Palio, ele é muito, vamos dizer assim, pessoal, né? Ele é muito pessoal. Então, eu não vou conseguir entregar para o meu cliente o que nós nos propomos. Então, veja, desde o nosso posicionamento de mercado, a empresa que chega na Palio, ela tem que entender que ela não está contratando só uma contabilidade. Ela está contratando uma metodologia que a gente tem, que nós desenvolvemos, para que aquela empresa possa prosperar. Como eu falei agora há pouco, a empresa ela é feita para dar lucro. Ah, mas a empresa ela está tendo, um exemplo aqui, está tendo 10% de lucro, vamos potencializar, ela pode dar 12, ela pode dar 15, ela pode dar 16. Vamos olhar o processo interno, vamos olhar o mercado que ela está, vamos ver quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, quais são os sistemas que eu posso indicar, qual é a assessoria que eu não faço, mas que eu conheço e é importante para esse cliente. E tudo isso me custa tempo, e tempo para quem trabalha com serviço é dinheiro. Então não tem como eu cobrar. Se eu for para essa guerra de preço, eu estou indo contra a nossa essência, que é trazer o ser humano para frente. E aí, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que existe um grau de senioridade dentro de uma operação e que essa senioridade implica num custo diferente de hora, né? Você não pode, por exemplo, comparar o custo de hora de um estagiário
com a hora do Gilberto, a hora do Davi, né? Isso. Então, o cliente precisa entender que para ter acesso à melhor informação, ele tem um investimento a fazer maior, né? Isso. E aí eu dentro assim, e aí como a gente já tinha conversado, eu tenho vários parceiros e clientes do segmento contábil, eu percebo que todos os grandes escritórios que são bem posicionados têm esse papel muito bem limitado, né? Cara, por esse preço tu vai até esse nível de senioridade aqui de aconselhamento. Para chegar até aqui, tu tem que fazer um investimento maior. E o pessoal ainda tem dificuldade de entender que isso é um processo, né? Faz parte da estratégia de negócio de vocês. Da mesma forma que eles lá, que o cliente na ponta pensa numa forma de melhorar a eficiência do negócio deles, a gente também que vende serviço precisa fazer isso. Né? A gente também precisa ter esse nível de posicionamento. Hamilton, só completo assim, a gente precisa de... A gente, como eu digo, nós na Palio estamos ainda assim no processo de aprendizagem, obviamente, a empresa é uma empresa, né, que não tem tanto tempo, muito embora o Edilberto já esteja desde 2009 ou desde 2014, mas como Palio nós estamos jovens, né? Nós fomos constituídos em 2022 e estamos aqui em 2025. Mas uma das coisas que a gente aprendeu, né, é o quê? Nem todo cliente é para ser seu. Perfeito. Né? Então eu Quem cresço... quer todo mundo não fica com ninguém. Exatamente. Não adianta eu vou perder o cliente tal, vou baixar o preço, vou negociar. Não. Eu tenho a minha estrutura de trabalho para eu atender aquele cliente do jeito que ele quer e no preço que ele quer. Eu vou ter que corromper o meu sistema da metodologia que eu criei, não vou entregar, nem vou gerar o resultado, ou seja, eu estou jogando a minha marca fora. E você abre uma série de precedentes de possíveis conflitos, né? Isso aí é legal, é importante essa tua fala, e aí eu trago sempre aqui um paralelo com a nossa operação lá na Numo, né? A Numo, como consultoria de investimento, ela tem uma precificação definida na contratação. O meu contrato, a minha prestação de serviço com você vai te custar X% da consultoria sobre todo o teu patrimônio. Vamos seguir? Vamos, não vamos? Ah, mas eu não quero esse formato, porque eu prefiro o formato tradicional, o formato mais conhecido de agente autônomo, aonde eu não pago. Se o produto é de graça, meu amigo, pode ter certeza que o produto é você. Não existe almoço grátis, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem tangibilizar, né? É igual quando eu levo uma proposta de seguro personalizada para um cliente e diz assim, ah, mas aquele banco roxinho digital tem um mais barato. Eu disse, boa sorte. Então, é isso que você entende como solução, vá lá e feche com eles. Então, quando a gente pensa no ambiente contábil, existe uma série de mitos, verdades, erros e acertos dentro do universo da contabilidade. Qual para vocês é o maior mito que as pessoas defendem a ferro e fogo? Eu acho que o maior mito é que ele é um funcionário do governo. Na realidade, ele é um elo entre a legislação, entre o Estado e o cliente, né? Então, esse é um dos desafios que às vezes somos confundidos com esse funcionário, né? Então, às vezes, o cliente chateado com a burocracia ou com a alta carga tributária, né? Às vezes acha que o computador é o culpado, né? Mas nem sempre é assim. Então, assim, isso seria um dos mitos, né? E a outra é que o contador tem que fazer tudo, né? E, na realidade, nós já estamos nos posicionando isso, algumas empresas já estão mudando de patamar e dizem, olha, no teu financeiro é necessário uma pessoa. Já é necessário você criar um RH interno. Ou a terceirização desse setor. Ou a terceirização desse setor, né? Então, a gente faz interferências para justamente a gente manter a qualidade. Porque se eu for abraçar tudo que a empresa acha que o contador deve fazer, eu vou acabar perdendo essa qualidade. Legal. Eu posso só complementar? Pode, você falou em relação também a mito, né? O Edilberto falou, como bem falou aqui, da parte da visão do contador. Mas eu posso também levantar aqui como um mito, e o Edilberto vai complementar também. Por exemplo, existe um mito, quando você vai conversar com os empresários, assim, a carga tributária é muito alta, né? É muito difícil. Concordo, a carga tributária ela é muito alta. Mas o empresário ele precisa entender que todo o nosso processo de economia ele é baseado em quê? No consumo. E a sua empresa ela existe para vender um produto ou prestar um serviço. A partir do momento que você não entende que a carga tributária ela é baseada no consumo,
você deixa de se atentar ao seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Legal. Então, veja, a carga tributária é alta, mas quem deve pagar a carga tributária? O consumidor, né? Então, se eu não tenho uma contabilidade que me ajuda a ter esta visão, esse empresário que diz que a carga tributária dele é alta vai deixar de crescer. Por quê? Porque ele não vai ter o cálculo do CMV dele correto, ele vai absorver uma parte do custo porque ele vai entrar na guerra de preço com o vizinho dele, né? E aí ele começa a dizer, a carga tributária é alta, ele vai quebrar e vai jogar a culpa sempre aonde? No governo, no concorrente. Aí ele não analisou a estrutura de capital, se ele paga capital de terceiro, o vizinho dele não paga. Se ele paga energia e o vizinho dele tem placa solar. Ou seja, o CMV do vizinho dele permite que a margem que ele tenha do produto seja bem melhor. Já ele não. Ele acha que tudo é um problema da carga tributária. E aí existe esse mito, né, de dizer, a carga tributária é alta. Concordo, todo mundo aqui sabe, ninguém está dizendo que a carga tributária no Brasil é baixa, é alta. Mas se o seu produto final, incluindo a carga tributária, incluindo as suas despesas com o pessoal, se ele não é viável para o mercado, e você não paga imposto por isso, você sonega 100%, o seu produto ele não é viável, né? E a sua atividade ela não é viável. Em algum momento o fisco vai fiscalizar, ele vai encontrar um problema e você vai talvez perder o patrimônio que você constituiu, né, para poder regularizar. E tem novidade chegando aí, né? O IVA, reforma tributária, vai ficar cada vez mais complicado fazer essas ginásticas aí, né? Que o pessoal pensa. E eu acho que talvez seja essa orientação que contabilidades, pelo menos as sérias, estão fazendo, é que quanto antes você se der conta de que está na hora de ajeitar a casinha, melhor. E aí a gente sabe que às vezes é meio que uma estratégia de guerra que o empresário precisa montar ali para se resolver. Mas qual é o posicionamento de vocês em relação a essas orientações? Está na hora realmente de tentar trazer tudo para dentro e organizar a casa? Ou vocês acham que essa turma ainda precisa de mais tempo para se conscientizar disso? Primeiro é uma conscientização de que é o tributo, uma conscientização que o tributo, quem paga é o consumidor final, né? E a gente vive um momento no Brasil que mostra que o principal vilão não é a tributação, e sim a gestão, né? A gente vê o futebol está nos mostrando isso. O futebol os grandes clubes estão deixando de ser um modelo associativo, que são isentos de tributos, para se tornar uma SAF, que é uma sociedade anônima do futebol. Ou seja, eu estou deixando de ter a imune, né, de impostos para pagar impostos. Para quê? Para ter uma gestão. Que o modelo associativo não tem um dono. São os associados, discutidos em assembleia. E a SAF não, vai ter um dono. Então, a partir desse dono, as decisões vão ser tomadas e gestões mais firmes, mais sólidas, mais concretas vão ser aplicadas. Isso aí tu tá falando, eu tô lembrando aqui na época da faculdade, né? Na época que eu fazia faculdade, eu tinha acabado de pegar a última faixa de imposto de renda, né? Então, naquela tributação mais alta, de 27,5. Eu não lembro qual é a anterior, mas eu lembro, meu amigo, que foi assim, eu cheguei no limite para bater na 27. Aí a porrada no contra-cheque foi grande. Eu cheguei puto na faculdade, ó, e era aula de alguma coisa, de direito contábil, um negócio assim, nem lembro mais o nome da cadeira. Aí eu discutindo com o professor lá, falando, achava um absurdo, ele disse assim, cara, o imposto de renda não é ruim. É o imposto mais justo que tem, porque tu ganha tu paga proporcional que tu ganha. Ruim é o imposto de consumo, que tu ganhando o que tu ganha, tu tá pagando o mesmo imposto de 1 quilo de arroz que um mega milionário. Aí eu parei e disse assim, realmente faz sentido, né? E aí é a mesma questão do imposto no segmento empresarial, né? Quanto mais imposto ele tiver gerando, é porque o negócio está evoluindo, né? A coisa tá indo para frente, né? Então, eu acho que é muito essa mentalidade a gente não tem, a gente sempre tem, a gente, enquanto ser humano, né? A gente tem muito apego. Então, tudo isso a gente entende como um sentimento de perda. E isso é um trabalho que vocês têm feito na base da orientação.
tudo que vocês trazem para o cliente de vocês, ele precisa sempre passar por um processo de educação. Qual é hoje a estratégia que vocês usam? Existe canais de comunicação que vocês têm internamente para informar para os clientes? Ou como é que vocês tratam isso? É no 1 a 1? Como é que vocês fazem lá? Hamilton, vamos lá. É importante você tratar nesse assunto porque volta a mesma história, né? As pessoas no centro da conscientização, né? Todas as informações que a gente gera em relação às empresas, às necessidades, isso é passado de empresa por empresa, sócio por sócio. Alguns que têm uma necessidade maior, assim, necessidade no sentido de ser assuntos mais complexos. A gente traz para conversar, vai fazer visita. Por exemplo, agora mesmo, né? Agora, a partir do dia 1º de abril, existia um benefício fiscal da época da pandemia da PERSE, né? Que acabou, que isentava algumas empresas de determinados setores de eventos, de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Nós temos empresas que tinham esse benefício. Então, antes disso acabar, a gente fez todo um estudo de impacto tributário, quanto essas empresas voltariam a pagar. Isso a gente já vinha tratando há um tempo com eles. A gente veio formando um caixa para poder, quando voltasse essa tributação, não houvesse um impacto tão grande no fluxo de caixa deles, né? E para isso acontecer, a gente faz várias reuniões. É como um conselho. A gente não institui um conselho, mas para algumas empresas que têm um impacto maior, a gente tem reuniões mensais com os sócios para poder conscientizar, para poder falar, trazendo as novidades que são vinculadas àquele determinado setor, né? Hoje a gente tem um informativo mensal também da Palio, que todos os nossos clientes mensalmente recebem no WhatsApp, o informativo que lá está todas as novidades que surgiram na parte contábil, fiscal, trabalhista, né? Nas leis que a gente sabe que o Brasil, até existe uma brincadeira que no Brasil até o passado é incerto, né? Sobre essa questão da insegurança jurídica, mas a gente está lá também fazendo essas informações. Realmente, né? O passado é incerto, né? Porque hoje saiu a prisão do colo, né? De algo bem novo, né? Bem recente, né? Então, assim, esse processo de conscientização, ele é muito feito, Hamilton, como a gente está fazendo aqui, no tete a tete mesmo. Por isso que o nosso trabalho, ele é tão, assim, é por isso que a gente volta assim, eu não posso cobrar barato para um tratamento que eu dou para o meu cliente de exclusividade mesmo, de fato, né? É um tratamento mais exclusivo mesmo. Não é questão de cobrar barato ou cobrar caro, é cobrar justo. Cobrar, né? O justo. Aí o valor, a gente determina o quanto é que a gente vale, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que ela diz assim, quem determina o quanto você vale é você, não o outro, né? Não é a outra pessoa. Só complementando, Hamilton, um dos processos que nós mais trabalhamos para conscientizar, né, os empresários, são 5 pontos de como ganhar dinheiro e o último você vai se surpreender, né? Que é a forma da prosperidade, né? O primeiro forma de você ganhar dinheiro é a mais comum, que é a CLT, né? O segundo seria ter uma renda ativa, né? A outra que a gente falou muito ontem com o Gregório, né? Uma renda passiva. A outra é empreender, né? E a quinta é a renda eterna. O que é essa renda eterna? A renda eterna nada mais é do que amar o que Deus ama, que são as pessoas. E a gente faz essa conscientização para as empresas, né? Amar os seus clientes, amar os seus clientes internos, que são os funcionários, amar aqueles que estão com conexão ali, como os bancos, como os parceiros, e tudo isso sem dizer assim, rapaz, vou amar a pessoa para ser rico. Não dá certo. É algo natural. É algo como você, que conecta com as pessoas facilmente, e isso não vai lhe faltar nada, né? E queremos que nossos clientes repliquem isso nos seus setores, né? No seu dia a dia. Quem é nosso funcionário, quem é nosso cliente sabe, né? Nós queremos essa humanização dentro e fora de casa, né? E isso é legal, né, cara? Porque às vezes a gente tá tão preso no operacional, no negócio, e a gente esquece de tangibilizar valores que a gente tem que é inegociável, né? Mas aí quando a gente pensa na história da Palio, né? Primeiro, uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui no começo foi qual a origem do nome,
né? Origem do nome Palio. Palio é um nome em latim, né? Que Eu significa... imaginei. Que- Acho Dá pra imaginar, dá pra imaginar. algumas questões me fizeram pensar a respeito, mas eu confesso que eu não fiz uma pesquisa. Palio é um nome em latim que significa manto, né? E para nós é um manto de Jesus Cristo, um manto de Nossa Senhora, e para o nosso profissionalismo, nosso lado profissional, é o manto do acolhimento, é o manto do sigilo fiscal, o manto da proteção, né? Eu costumo dizer que quem entra na palha é igual a mosca do araqueto, né? Eu achei um cobertor que me deu tanto amor e não deixa o frio tomar conta de mim. É assim que é o cliente da Aí palha. misturou muito assunto, né? Chegou, Foi pro começa, latim. mas chega no araqueto, misturou um monte de assunto aí, viu? Então, o cliente palio, ele pode ter certeza que ele está bem cuidado, ele está bem protegido, né? E interessante, Hamilton, é a questão da nossa cor, né? O Davi pode falar melhor aí. Foi até uma coisa engraçada. A escolha Rapaz, da o Edilberto, ele é consagrado do Rainha da Paz, né? Uma comunidade católica aqui de Sobral. É uma comunidade católica aqui Rainha de Sobral. da Paz. É a comunidade católica, ele é consagrado do Rainha da Paz. E quando ele surgiu, a gente começou a falar, ele queria que ele sugeriu, né, que as cores fossem azul e branco para calhar com o nome Palio, que eram as cores do manto de Nossa Senhora. E eu por dentro, rapaz, não queria de jeito nenhum essa cor, porque é uma cor muito comum, né? Se você olhar vários escritórios e tudo, é uma cor muito comum. E como o nosso posicionamento, a gente tinha como um posicionamento ser algo diferente, já começava errado pela cor. E eu não queria dizer para ele para começar a sociedade com uma briga. Só para não começar a sociedade com uma briga, não. Deixa aí que ele vai... E nós estávamos um dia numa reunião... Vai tocar o coração dele. Vai tocar o coração. E nós estávamos numa reunião para poder decidir algumas ações da parte de criação da marca e ele precisou sair mais cedo. E quando ele saiu, eu conversando com um rapaz que estava fazendo isso pra gente, né? Estruturando, e eu disse, rapaz, vamos dar um jeito de tirar esse azul e branco. E aí eu já vinha com essa imagem de tentar essa cor, né? Do verde com o dourado, né? Porque é uma cor mais forte, mais bonita de fato. E aí ele saiu de lá, eu peguei e liguei para ele, assim, eu disse, rapaz, eu vou ligar, vamos falar com ele. Eu disse, rapaz, Edilberto, a gente estava pensando aqui nessa cor e tudo. E aí ele aceitou, né? Ele aceitou essa colocação e para você ver como é uma providência divina. A mãe dele tinha guardado um presente que a tia dele trouxe do México, que era uma imagem pintada à mão num tecido, num pano de Nossa Senhora de Guadalupe. E o manto de Nossa Senhora de Guadalupe é justamente a cor da palha. Essa imagem essa hoje... tonalidade azul pastel, exatamente, né? E hoje está justamente lá na nossa sala, essa imagem está num quadro lá, porque coincidiu, né? E é uma cor que tá muito em moda, né? Essa tonalidade pastel. Assim, aquela história de quando tem de dar certo, né? Quando tem que ser... Quando tem que funcionar, vai funcionar. E aí aqui, entrando aqui para penúltimo bloco aqui do nosso bate-papo, sem antes agradecer aí ao Lindomar, né? Para os íntimos, o Lindo de Sobral, o mago aí por trás da operação aqui da Box Studio, né? O melhor estúdio de podcast da região norte e quem sabe do Ceará, tá? Eu queria entender de vocês aqui, né? Tem muita coisa nova vindo pela frente, tem a reforma tributária chegando, algumas incertezas nos cenários macroeconômicos, políticos. Qual seria ali os 3 principais conselhos que vocês deixariam para o empresário? Vale a pena pisar e colocar o acelerador no assoalho do carro? Está na hora de pensar, respirar e ser mais cauteloso para o ambiente fiscal e tributário? Rapaz, veja bem, eu acho que sim, eu sou um cara cauteloso, mas ao mesmo tempo eu acho que todo empresário ele necessita, por obrigação, ser arrojado, né? A cautela, ela não pode ser um pânico que faz com que o empresário paralise. O medo é bom, porque ele lhe prepara. Você ir com medo para uma batalha, você vai armado, né? Mas você ficar em pânico, você paralisa. O medo é um moderador social, né? O medo é um moderador social. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, e eu sempre aconselho todo mundo que puder ler esse livro. Ele é um livro simples e rápido de ler, mas muito rico. E ele fala muito dessa questão do medo, né? O medo paralisa, o medo lhe faz você ficar sem evoluir,
né? Sem você ter acesso a novas ideias, porque você está sempre ali com medo e não ao movimento. Então, para o empresário, acho que assim, os 3 conselhos você poderia, de uma forma resumida, façam os investimentos, estruture o capital da sua empresa e conheça o seu mercado, né? Fazer investimento, estruturar o capital e conhecer o mercado. Isso tudo é o quê? Conhecimento, né? Quando você conhece, você perde o medo, você entende o caminho que você está indo, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella e eu achei muito legal uma frase que ele tirou da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice encontra um gato e ela está perdida. E aí o gato pergunta assim, tem alguns caminhos e o gato pergunta, para onde você quer ir? Aí ela, não sei. Então qualquer caminho serve. Ou seja, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. E nesse meio tempo, você pode ser induzido por alguém a ir a um caminho que não é o ideal. E aí você perde capital, perde tempo, né? Então, assim, o empresário ele tem que continuar investindo, é da essência do empresário. Ele tem que investir. Por exemplo, hoje a gente está com um problema dos Estados Unidos com a China. É um problema. Beleza, é um problema. Mas quantas oportunidades o mercado chinês também não pode abrir? Entendeu? Então, você tem que analisar. Hoje, a boa parte do mundo está em guerra. O Brasil está numa região que não tem guerra. Geograficamente é bem localizado. Tem muita mão de obra. Tem uma estrutura rico de natureza, a biologia gigantesca, um ecossistema maravilhoso, uma cultura maravilhosa, várias pessoas, várias regiões ricas culturalmente, muita gente aí querendo trabalhar. Ou seja, a Europa pode entrar em guerra, custo de produção altíssimo, né? Os Estados Unidos já têm uma competitividade interna muito alta e um custo de produção também muito alto, né? A região ali, Rússia, Ucrânia, mais em guerra, né? Os países africanos também, muitos deles em guerra civil, alguns países que não têm uma segurança jurídica, ou seja, o Brasil pode vir a navegar num mar azul. Então, o empresário ele não tem que ter medo, ele tem que ter cautela, né? Prudência, né? Prudência. Então, acho que assim, essa questão dessa estruturação através do saber, do que é que ele está fazendo, legal, né? Aí ele tocar o barco. E o Gilberto quer complementar com alguma... Aí é o que eu digo, né? A gente vai ter uma maior mudança ainda nos últimos 60 anos, que é a reforma tributária. E o conselho que eu digo é fique mais próximo do seu contador, né? Crie essa conexão que ele vai ser o profissional capacitado para passar por essa mudança, né? E se quiser vir para Palio, você será bem-vindo. E eu acho que essa reforma tributária vai ser um desafio enorme e uma forma de muito escritório se provar, né? Eu acho que vai surgir várias aí, como o Davi acabou de falar, né? Sempre onde tem crise, surge oportunidades, né? Acredito que pelo tamanho da mudança que vai acontecer, vai ter gente que não vai conseguir acompanhar. Quando eu falo gente, eu falo escritórios, não vão conseguir. E aí o cliente também precisa ficar esperto de ter esse termômetro. Se ele vai estar bem servido ou não da melhor solução. Engraçado, né, Milton? Assim, só complementando, Beto. A gente fala muito assim, você fala uma palavra que a gente fala muito, né? A gente escuta muito, crise. Eu faço uma pergunta aqui a qualquer empreendedor que estiver assistindo, né? Os mais experientes, assim, que tem mais tempo de atuação. Quando foi que o Brasil não teve uma crise? A gente vive de crise. Mas a crise, ela também é oportunidade, como você bem frisou, né? A gente tem uma história recente de estabilização da nossa moeda, de 90 para cá. Mas antes tinha a inflação. Antes tinha a inflação, tinha a ditadura. Pouco antes tinha guerra, peste, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tinha um processo que o Brasil não era industrializado. Quebra da Bolsa em 29. Então, assim, o mundo vive num certo colapso e o Brasil vive numa certa crise eterna, né? Que a gente sempre diz, o Brasil é o país do futuro e esse futuro não chega. Mas é porque quem vive no futuro não aproveita o presente. Exatamente. Né? Não aproveita o presente e você tem que se utilizar do passado como experiência. Eu gosto muito de história e se você for analisar, eu digo muito isso, assim, se você for analisar a história, ela é cíclica. Algumas coisas elas vão se repetindo. Elas vão se repetir. Então, se você... E o lapso temporal tende a encurtar, né? Tende a encurtar. Exemplo, grandes pandemias e epidemias, eu acho que provam que elas sempre aconteceram, mas a história recente está provando que
acontecerá, espero que não, torço que não, mas que acontecerá novos eventos que nem a gente teve ali 20 né? 2022, né? 20. Aí, por exemplo, aí você diz assim, o empresário, o que é que ele precisa fazer e tal? Está preparado. Se você estiver preparado, aí, vai vir a reforma tributária. Beleza, vai vir a reforma tributária e vem para todo mundo. Não vai vir para o João, para o Pedro. Não vai escolher, né? Ele não vai escolher, ele vem para todo mundo. Então, a forma como você vai passar por isso vai depender de quão preparado você está, quanto você teve uma boa assessoria, quanto você aprendeu nesse período, quanto do processo interno da estruturação da sua empresa você fez previamente para poder, quando chegar, você absorver bem. Né? Quanto do seu mercado você entende, você conhece, de quem você está comprando, qual é a sua estrutura de capital. Essas são perguntas que, assim, a um ponto de vista de um pequeno empresário, pode parecer complexa. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como operacionar isso de forma simples. Legal. E a contabilidade, ela vai passar com essa reforma tributária, ela vai passar por inúmeras provações. E eu digo que a nossa essência como Palio que vai fazer com que nós sobrevivemos no mercado. Por quê? Porque a maioria dos tributos eles vão ser pagos online. As obrigações acessórias e principais vão ocorrer no momento do fato gerador. Ou seja, esse lado mais analítico, esse lado mais consultivo é que vai manter vivo a figura do contador. O braçal tende a diminuir, né? E com a evolução de tecnologia, IA, tudo junto, acho que é um posicionamento muito interessante que vocês vêm se colocando a fazer, né? E aí... Só complemento. A Milton, inclusive, assim, me perdoe lhe Não, interromper, tranquilo, mas é porque é um fato importante. Semana passada, nós tivemos uma reunião com os nossos colaboradores, justamente falando de quê? Dessas revoluções tecnológicas que estão tendo, da inteligência artificial. Hoje, se você pegar os escritórios de contabilidade, esse trabalho braçal, ele está sendo substituído por robô. Sim. Então, se o meu colaborador não entender que ele precisa evoluir também, ele é um futuro desempregado, né? Então, a gente se preocupa também tanto com eles que a gente trouxe essa discussão para que eles justamente entregassem o algo a mais. E aí, nessa reunião, a gente sempre diz assim, rapaz, a gente fala muito em algo a mais. E o que é o algo a mais? Vamos definir o que é o algo a mais? Então, assim, jogar também para as pessoas de entender essa autorresponsabilidade no processo de desenvolvimento, né? Pessoal, profissional e técnico, né? Total. E aí, essa inteligência artificial é o que a gente tem hoje, né? Na realidade, todas as áreas, quem não fizer algo a mais, vai ser substituído por robô. Então, o robô, ele faz o basicão. Mas a essência do homem, que é pensar, que é olhar a necessidade do outro, só o homem é capaz de fazer. Né? Então, o lado humano vai estar mais vivo. Né? Porém, nós temos que exercitar. Que nós temos perdido esse lado humano com o passar dos anos, né? A urbanização fez com que a gente se afastasse um dos outros. E então, os robôs vêm nos tornar mais humanos. Por falar em tecnologia, né? Eu lembrei aqui de agradecer o nosso patrocinador Get Computadores, né? A empresa de soluções de softwares aqui de Sobral e com forte atuação também em Fortaleza e expandindo para o Brasil todo, né? Abraço aí para o meu amigo Bellini, da Gateway Computadores. A gente está se encaminhando aqui para nossa finalização, né? E aí, se quem estiver nos ouvindo aí, né, as pessoas que estiverem nos assistindo, como essas pessoas encontram a Palio, né? A Palio Contabilidade, onde é que esse pessoal encontra vocês? Nas redes sociais e no escritório físico da unidade de vocês? Bom, a Palio Contabilidade, ela enquanto escritório físico, né? Hoje nós estamos em Sobral, né? A nossa matriz é em Sobral, né? Na Rua Domingos Olímpio, número 243. Nós temos também uma filial em Fortaleza, né? Que funciona lá juntamente no prédio, na Torre Empresarial do Rio Mar, na sala 804, né? E também hoje nós estamos fisicamente em Brasília, no edifício Terra Brasília, em Brasília, né? Nós estamos com esses 3 pontos, né, de atendimento, né, de pontos físicos da Palio Contabilidade. Quem quiser nos encontrar também nas redes sociais, né, Palio_Contabilidade, né, a gente fica feliz, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente está sempre alimentando as nossas redes sociais com o que tem de mais
mais assim, das novidades, né? Dessa parte não só contábil, mas de gestão, mostrando o nosso dia a dia também no escritório. É bem interessante. Pode procurar a gente aí. Bacana. E como é que encontra vocês dois, né? Nas redes sociais ou vocês são no profile também? O Não, contador, o Edilberto eu sei que não é não. O Edilberto gosta de rede social. o meu é @Edilberto Neto, né? E hoje a contabilidade, ela é vendida mais através da pessoa, né? E quem que faz a Palio? Eu e o Davi e os demais colaboradores, né? Então, nós nos vendemos também no nosso pessoal, né? O que eu posto no meu pessoal, que Do seu pessoal, você tá se vendendo caro, viu? Quem quiser saber do que eu tô dizendo, entre no perfil do Gilberto aí, ó. E o Davi, como é que te encontra, Davi? E o Edilberto? O Edilberto já falou, né? O arroba dele, como é que o pessoal te encontra? Meu nome é Davi, _ Inácio Contador, né? Eu tô lá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook. Quem quiser pode acompanhar por lá também. Lá, assim, eu acho, lá vai ter, assim, no meu pessoal vai ter muito eu com meus filhos, né? Assim, eu sempre Sendo pessoa, né? sendo pessoa, realmente, assim, porque é interessante, Hamilton, assim, quando a gente fala em precificação, eu sempre digo o seguinte: você é um cara que circula muito, tá aqui em Sobral, Fortaleza, em outras praças também, tem família. E eu digo muito assim, rapaz, quando eu vou botar o preço num negócio, no meu serviço, eu penso assim, quanto é que custaria 1 hora de vida minha com meu filho? Aí lascou, aí lascou, É. aí... Pois é essa mesma hora que você deixa de estar com as pessoas importantes que você está dedicando ao empreendimento do outro. Então você tem que cobrar bem, né? Então, assim, nas minhas redes sociais, assim, eu posto muito eu com meu filho, com a minha filha, com minha Vou mãe. revisitar todos os clientes aqui de Sobral para reprecificar o prêmio do seguro, viu, pessoal? Porque tá Olha aí. ficando... Inflacionei o negócio, inflacionei o negócio. Inflacionou a coisa aqui, viu? Mas é isso, assim, né? Eu até estava comentando há pouco aqui, eu escuto muito podcast, gosto muito de negócio, né? O Joel J, ele fala que sempre existe saúde, família e trabalho. Ele fala nessa ordem aí, sim, saúde, família e trabalho. Legal. E o Flávio Augusto disse que não existe equilíbrio, né? Hoje, assim, talvez eu possa estar me desequilibrado, talvez do cuidado na saúde, né? Mas uma coisa que eu não permito desequilibrar é minha família, né? Então, assim, para a família é a base, e aí lá vão encontrar muitas coisas aí da família, mas também os conteúdos interessantes aí pro dia a dia. Bacana. E aí, pra gente seguir aqui por os finalmente, né? O podcast Fala Doutor vai estar disponível aí nas plataformas Spotify e YouTube. E também no nosso perfil das redes sociais no Instagram. @Fala Doutor. Pra gente ir para os finalmente aqui, de onde são, né, e quais são as fontes de inspiração e de conhecimento que tanto o Gilberto e o Davi consomem conteúdo. Assim, se vocês pudessem listar duas fontes de conhecimento, qual seriam essas fontes, né? Livros, podcasts, dois específicos, vocês recomendariam que as pessoas acessassem? eu procuro sempre, né, no livro mais sábio da Terra, né? Eu gosto muito de me instruir a vida pela Bíblia, né? E do lado empresarial, ouvir podcasts, né? Qual o preferido de vocês? Joel J. Legal. Eu assim, né? Eu digo sempre assim, eu sou muito grato da minha convivência com o Edilberto, porque tem um ensinamento muito forte com o Edilberto, que é essa parte religiosa, né? Então, como ele falou, nessa questão religiosa, você encontra todas as respostas na Bíblia, né? Que é um livro, né? Então, eu particularmente, assim, há pouco tempo eu estava comentando aqui, livro já deixou de ser caro. Hoje você tem muito acesso à leitura, à literatura, né? Você consegue se aprofundar em vários temas. Eu gosto muito, né? Acho muito bom ler, gosto de ler filosofia, gosto de ler história. Como eu disse aqui, a filosofia você entende o homem, né? Entende o pensamento e a sociedade. A história você revisita toda o que já aconteceu e que provavelmente acontecerá novamente. Vai fazendo benchmark, né? Exatamente, né? E eu acredito o seguinte, que não tem forma melhor do que você aprender, do que você conviver, né? A experiência da convivência,
né? Perfeito. Você conviver com pessoas diferentes, você conviver com opiniões diferentes, frequentar lugares diferentes, né? A gente sempre brinca, quando a gente começou a viajar, né, para Fortaleza, para Brasília, São Paulo, a trabalho, não tem uma viagem que você vá que você volte com a mesma cabeça. Porque você tem acesso a um mundo diferente, a pessoas diferentes, a processos diferentes, né? Então, a melhor fonte de inspiração, assim, para mim, é a literatura a baixo custo, né? Porque hoje os livros realmente, eu acho São que mais baratos. são um preço bem mais em conta, né? A internet tem muito, mas assim, eu gosto da leitura, né? Até um dia me perguntaram, rapaz, tu gosta de ler No Kindle. no Kindle e tal? Eu disse, rapaz, não, eu gosto em PDF. Aí eu disse, rapaz, não, no livro eu gosto no MDF, que é na prateleira lá em casa. Eu gosto do livro mesmo que eu vou, né, riscando e tudo mais, eu gosto do meu livro lá no MDF. Tem um ciúme danado, não empresto, não dou. E a parte de convivência, Hamilton, é muito importante você conviver. Acho legal tu tocar nesse ponto aí, e aí eu vou. Nem faz parte desse escopo, mas eu vou fazer uma recomendação, se vocês não tiverem lido ainda, né? Acho que conversa muito com o que tu tá dizendo, Davi. Tem um livro que eu acho fantástico, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. Né? Né? Não Ele li fala ainda. das relações pessoais e interações pessoais. Ele traz essa questão do convívio e do relacionamento. É um livro muito legal. Acho que Pode ter vai certeza que gostar eu vou ler. tu vai gostar da leitura, né? E aí, gente, vamos para as considerações finais, né? Qual mensagem vocês queriam deixar para os nossos ouvintes, telespectadores? Eu estou bem matuto, não estou sabendo dizer se o cara é ouvinte ou é telespectador. Depende da plataforma. Depende da plataforma. Se for no Spotify, é ouvinte. De Pode ser toda ouvinte. forma, quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, obrigado aí pela atenção. Manda para os coleguinhas, né? Manda nos grupos de WhatsApp da família, daquela tia que manda uns áudios gigantes no WhatsApp, mande para ela, né? O Fala Doutor vai ser meu podcast favorito, né? Olha aí, coisa boa. Então, eu agradeço a Milton o Obrigado, eu convite, que agradeço aí pela né? disponibilidade e tempo de vocês. E muito sucesso. Eu acredito pela sua pessoa que só tem um interesse em ajudar os outros, você vai ter muito sucesso. Que você Se é Deus praticante quiser. da quinta, né? Que é amar o que Deus ama, que é as pessoas. E você é um cara Bom demais. super relacionado, que as pessoas gostam de você. E se gosta de você, vai gostar do podcast Fala Doutor. Opa, o meu sonho é que o pessoal comece a gostar de seguro. Bem, pessoal, eu queria deixar aqui o agradecimento para o Hamilton, né, de ter demais. nos proporcionado esse momento tão enriquecedor. É muito bom, como eu acabei de falar, as experiências, a gente conversando, vai aprendendo muito, né? E a mensagem, pessoal, que eu gostaria de deixar aqui é que no mundo tão conturbado como a gente está, a gente hoje fala muito de produtividade, né, Hamilton? A gente fala muito de resultado, como a gente falou aqui, de empresa e tal. Mas também eu acho que o ser humano está num momento que ele precisa internalizar um pouco mais, buscar essa força interior na família, nessa reestruturação, como a gente traz o ser humano para o centro, né? Hoje nós somos cobrados para ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor marido, o melhor amigo, o melhor empresário e você não consegue ser melhor em tudo, chega uma hora que você estoura, né? Por isso que a gente está aí com tantos problemas psicológicos, afastamento de emprego, perda de produtividade por conta dessas doenças psicológicas, né? Sim. Então, a Pallium, quando surgiu, ela surgiu com a finalidade de criar esses laços, trazer uma tranquilidade, amizade, um sossego, uma tranquilidade. E a mensagem que eu tenho para deixar é essa, assim, para um empresário, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, pensar nessa rede de apoio que você pode ter e que você não precisa ser o super-herói 24 horas, Fortalecer, né? né? Se fortalecer. E aí, para isso, você tem o Hamilton, que vende o seguro, você tem a Palio, que tem uma contabilidade especializada e diferenciada, você tem a igreja para se fortalecer espiritualmente, né? Você tem sua família para se regenerar e no outro dia você tem um propósito forte para poder se levantar, trabalhar e produzir, né? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, assim, que o ser humano ele precisa se olhar para si para poder estar bem e gerar esse bem coletivo na sociedade que ele vive. Perfeito. Gente, vamos ficando por aqui. O Fala Doutor, podcast que trata de assunto sério de forma leve e descontraída, né? Siga a gente nas redes sociais, @Fala Doutor, Spotify e YouTube. Agradecer aqui meus amigos Edilberto e Davi pela oportunidade, pelo tempo dispensado e pelo conhecimento trocado aqui, que foi muito Bacana. enriquecedor. Até a próxima, meu povo. Valeu.